Meus amigos, meus irmãos, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal de Estudos Espíritas, não é? A você que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui em nosso canal e faça parte, né, desses corações que a cada sábado tem estudado junto conosco. Gente, nós fizemos um estudo aqui no ano passado que foi muito bem assistido, muito bem comentado, que foi sobre a afinidade nos aproxima. E é interessante que muitas perguntas começaram a ser colocadas aqui no nosso canal a respeito desse tema para que a gente pudesse aprofundar um pouco mais. E é o que vamos fazer nesse instante com aquela modalidade de estudo de perguntas e respostas, agora na sua 8ª edição. Então nós temos aqui, eu selecionei 5 questões que espero no espaço de tempo aqui do nosso estudo, poder atendê-las a essas pessoas que fizeram seus questionamentos, tá bom? Então vamos começar logo com a primeira questão, que é muito inteligente, muito importante. Esse questionamento diz assim: apenas o pensamento, mesmo que a gente não haja, mesmo sem a ação, pode atrair para a nossa vida acontecimentos não planejados? Então a pessoa diz assim, não é, gente? Que muitas vezes a nossa conduta vai atraindo para a existência situações que nem sempre estavam planejadas. Aí a pessoa vai e questiona: se eu não agir, apenas ficar pensando no processo, eu também posso atrair alguns acontecimentos para a minha existência? A resposta, gente, é sim. Não é? Porque o pensamento é força e nós já tratamos aqui. É justamente o pensamento, o laço que unem todos os espíritos. Então, para responder com maior profundidade, eu fui buscar um texto do livro A Gênese, que é uma das obras básicas do Pentateuco kardeciano. E nesse capítulo diz assim: o pensamento, criando imagens fluídicas, se reflete no envoltório espiritual, não é? No nosso perispírito, como numa vidraça, ou ainda como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores de ar. Ela ali toma um corpo e se fotografa de alguma maneira. Que um homem tenha, por exemplo, a ideia de matar um outro, por impassível que seja seu corpo material, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que tem o desejo de realizar. Seu pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se pinta como num quadro, tal qual ela está em seu espírito. Então veja a importância dessa orientação dos espíritos superiores. Então, todos os pensamentos, já estudamos aqui, como que se fotografam em torno de nós, no nosso corpo perispiritual, gente. Então, o que dizem aqui os espíritos? Mesmo que você continue fisicamente impassível, o corpo perispiritual executa todas aquelas ações que você planejou, levando a caminho a execução fluídica daquilo que você pensou. Então, é nessa casa mental que a pessoa fica, mesmo que não tenha, ou por falta de coragem, ou por algum impedimento, praticado materialmente aquela ação, que no exemplo aqui foi a intenção de tirar a vida de alguém, fluidicamente você executa tudo isso. E considerando, como já estudamos, que nós atraímos aquilo que vibramos, se você permanece nessa casa mental, fotografando em torno de si essa atitude tão dolorosa e tão triste, é nessa vibração que você vai começar a atrair outros espíritos de mesmo teor, quer desencarnados, quer encarnados, que compartilham dessas mesmas ideias e intenções, e aí você começa a atrair para a sua existência, trazendo para perto de si pessoas e acontecimentos que normalmente nem estavam planejados. Então, agradeço o questionamento que foi feito, porque aqui nós podemos aprofundar um pouco mais a questão da afinidade, no qual
nós estamos todos imersos porque é lei. Questão número 2, gente. Com o pensamento, podemos atrair coisas e pessoas que não são nem afins conosco. É muito comum dizermos, né? Atraímos as pessoas que têm afinidades conosco. Mas a pessoa aqui pergunta, só com o pensamento eu posso atrair pessoas que nem são afins comigo? Qual é a resposta? Sim. Por quê? Porque o que rege essas aproximações é a lei da afinidade. Então, se naquele momento você emite vibrações de certo teor, mesmo espíritos ou pessoas que não são afins com você, naquele fragmento de instante, podem sintonizar com essa vibração que você está emanando e aí se faz o que nós chamamos de afinidade temporária. E então, sim, mesmo pessoas que não são afins conosco podem ser atraídas pela vibração momentânea que nós estamos irradiando. Questão número 3. Podemos, pelo pensamento, atrair doenças, enfermidades? Veja aqui o que nós escrevemos baseado na informação dos Espíritos. Sim, atraímos aquilo que vibramos. E estando o perispírito, vamos então detalhar, gente. O nosso perispírito é ligado ao nosso corpo físico, molécula a molécula. Então, as pessoas que cultivam, não é, o pessimismo, a violência, a exacerbação de qualquer sentimento, a sensualidade, ele vai imprimindo, através do perispírito, vibrações adoecidas no seu corpo físico. E se essa atuação psíquica é de forma constante, termina sim por adoecer o corpo físico. E muitas vezes, gente, são patologias que se instalam e de difícil detecção na sua origem. Por quê? Porque a origem está no espírito, que vem vibrando em desequilíbrio e gerando no corpo físico também algum desastre magnético. O que é que diz André Luiz, o espírito? Que toda discussão é um desastre magnético no corpo físico. Então, se você repetidamente está em processo de discussões mais sérias ou vibrando nessas faixas que eu acabei de citar, você termina, através do perispírito, irradiando essas vibrações doentias, deletérias para o corpo físico e as suas moléculas, sim, levando às células esse teor vibratório desajustado, termina por adoecer o corpo físico. E aí nós começamos a ter várias reações de patologias diversas, sem perceber que o gerador, que a usina do desequilíbrio, somos nós próprios, não é? Então nós temos em nosso psiquismo, gente, uma usina de saúde, mas também temos uma usina de doença, a depender do teor vibratório em que nós elegemos como nossa conduta de pensamento e de emoções. Então podemos sim adoecer o corpo físico. Agora, não vamos confundir com aquelas doenças que já trazemos do pretérito, marcadas em nosso perispírito, que se desenvolvem aqui na matéria em processos expiatórios ou mesmo provacionais para o espírito. Então, essa é a resposta e essa é a orientação, não é? Nós vamos atraindo também para o nosso corpo físico aquilo que nós vibramos. Vamos, gente, para a nossa quarta questão do dia. Há pessoas, essa questão também é muito bacana, muito interessante. Há pessoas que cruzam o nosso caminho aqui na nossa jornada, nos ajudam e depois se afastam, por várias razões. São espíritos afins ou são pessoas que precisavam reparar algo em nosso favor? É muito interessante essa questão. Resposta, gente, uma coisa e outra. Muitas pessoas se aproximam de nós na existência, nos ajudam, nos fortalecem, nos dão coisas até materiais, se aproximam de nós com o teor de nos ajudar de qualquer maneira. Então essas pessoas podem ser sim espíritos que se comprometeram conosco desde existências anteriores e que por algum motivo precisam reparar algum dano que nos causaram. Então eles reencarnam,
se aproximam de nós pela força natural da reencarnação e no seu inconsciente trazem aquele desejo de reparação em relação a nós. Então, esse é um quadro. O outro podem ser apenas pessoas muito afins conosco, que não tenham esse débito para pagar conosco, simplesmente são pessoas afins e que gostam de estar próximo a nós, nos auxiliando, fazendo essa troca salutar da verdadeira amizade e que por algum motivo depois se afastam. Por isso que a resposta é uma coisa e outra. Podem ser espíritos em reparação conosco, mas podem ser espíritos que por afinidade de gostos, de sentimentos, ou mesmo que viveram conosco em outra existência e continuam gostando da gente, se aproximam nessa existência por um período de tempo e depois seguem o seu caminho. Por isso que dizemos que o universo é todo solidário, né? Nós estamos sempre próximos uns aos outros pela via do pensamento e pela lei natural da afinidade. Eu tenho um amigo, irmão, que ele dizia assim: nós temos verdadeiros anjos na matéria. São essas pessoas afins, não é, gente? Que gostam da gente e que por algum período dessa nossa jornada atual transitam conosco, trocam essas ótimas vibrações e depois seguem o seu caminho, porque a lei de progresso ninguém trava e essas pessoas também precisam desenvolver-se estando próximas a nós ou mesmo mais distantes. Vamos então para a nossa última questão dessa manhã, que é a quinta questão que nos foi proposta. Poderemos planejar ou mesmo reprogramar uma reencarnação para que pessoas que nos rodeiam possam vir conosco em nova oportunidade reencarnatória? Essa questão é muito interessante. E a resposta, gente, é sim. Nós já estudamos muito dentro da doutrina espírita esses prelúdios do retorno, não é? Que antes da gente reencarnar, por bondade divina, a equipe espiritual responsável pela nossa volta atendem muitas vezes às nossas rogativas de planejamento e mesmo esses desejos que temos de reencarnar com alguém que verdadeiramente gostamos. E é possível que eles atendam a esse nosso desejo, sim, se tivermos o merecimento, se compreenderem que para a sua próxima encarnação é importante e vai ser útil que essas pessoas muito queridas ao seu coração estejam junto com você, lhe acompanhando na nova jornada, mesmo como um amigo próximo ou dentro da sua família. Sim, é muito possível que esse desejo seja atendido, porque é algo muito bom, não é? Quando nós temos uma nova jornada sendo planejada e nós então percebemos o quanto bom seria estar ao nosso lado até para nos fortalecer o ânimo, para que nós possamos na nossa próxima jornada encarnatória vencer as nossas próprias limitações e dificuldades. Então é natural que a gente peça à divindade que essa ou aquela pessoa, aquele espírito, possa reencarnar, não é? No nosso ciclo reencarnatório, nesse nosso grupo de acompanhamento, para seguir na jornada conosco. É por isso que muitas vezes você nasce numa família e às vezes encontra verdadeiros irmãos em outras famílias, não é? O que é isso? Espíritos afins que, por permissão divina, reencarnaram e seguem a cada um de nós na jornada. Então, é uma doutrina esperançosa, muito bonita, não é? O que nos traz a doutrina espírita e nos aprofundando na lei da afinidade. Então, gente, foram 5 questões que nos foram endereçadas. Aqui eu já agradeço, não é? A cada um de vocês que participam do canal efetivamente, que deixam seus comentários e também suas dúvidas. Por quê? Porque eu reúno e mais adiante a gente faz essa modalidade de estudo, de perguntas e de respostas. Se gostaram, gente, de mais esse estudo, deixem aqui seu like, não é? Divulguem bastante para seus amigos, aquelas pessoas queridas,
levem a outros corações também. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal e gostou desses estudos, dessas reflexões, se inscreva, gente, aqui no nosso canal, acione lá o sininho, porque a cada sábado, com a permissão de Jesus, estamos aqui no nosso canal de Estudos Espíritas, realizando as nossas reflexões. Desejo a todos muita paz, muita luz nessa semana que inicia.